O que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. Provérbios capítulo 14, versículo 21. O versículo de Provérbios 14, 21 nos convida a refletir sobre a maneira como tratamos os outros ao nosso redor, especialmente aqueles que estão em necessidade. A primeira parte do versículo nos alerta sobre o pecado de desprezar o nosso vizinho. Isso vai além da simples noção de vizinhança física. Inclui todas as pessoas com quem interagimos na vida cotidiana. Desprezar alguém pode significar ignorar suas necessidades, ser indiferente aos seus problemas ou até mesmo tratá-los com desdém. Essa atitude não apenas reflete uma falta de compaixão, mas também é vista como uma transgressão moral ou um pecado. Sabemos que existe a necessidade de se ter o cuidado necessário ao depositar a confiança no outro. Como a própria Bíblia menciona em diferentes versículos. Pois nem todos compartilham dos mesmos valores e preceitos morais e éticos. A Bíblia afirma que o sol nasce para todo mundo. Entretanto, existe aqueles que são íntegros e justos perante Deus e os homens e aqueles que não são. Contudo, partindo do princípio de que o ser humano, como ser biológico, tem a necessidade de pertencimento, de viver em grupos, por uma questão até de instinto de sobrevivência. E como esse versículo e o próximo que iremos falar é uma prova de que Deus, através da sua Escritura Sagrada, reconhece a necessidade do ser humano de viver em grupo e de ter a companhia de alguém. Assim como em muitos outros versículos mencionados na Bíblia, como na criação do ser humano. Quando Deus afirmou que não seria bom que o ser humano vivesse sozinho. Esse versículo nos leva a refletir sobre o quão difícil é viver em grupo. Sabemos que é desafiador saber lidar sem deixar-se afligir com os hábitos de vida do vizinho que não se coloca no lugar do outro, que ignora as regras de boa vizinhança, aquele vizinho que não tem bons modos, que acredita que sempre está certo, que o que vale é a opinião dele e assim por diante. De fato, não tem nada mais desafiador do que lidar com aquela pessoa que não reconhece o seu próprio comportamento. Entretanto, é importante fazermos a diferença onde estivermos. Em Romanos 12:18 fala que, se possível, o quanto depender de nós, devemos ter paz com todos. E em Hebreus 12:14 fala que devemos seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por outro lado, a segunda parte do versículo nos apresenta uma alternativa de comportamento, que é a compaixão pelos pobres. Quando ele diz, mas o que se compadece dos pobres é feliz. O que significa essa frase e por que ela está no mesmo versículo que o anterior, que aparentemente está se referindo a um outro contexto? Vamos refletir um pouco. Será que quando a Bíblia menciona pobres está se referindo apenas pobre financeiramente? Ou o termo pobre pode ser nomeado como aquele que é desprovido do necessário, como foi utilizado por Jesus em Mateus capítulo 5 versículo 3,
quando Jesus mencionou que bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito no contexto bíblico da época pode ser considerados como aqueles que reconhecem a própria limitação e insuficiência, e reconhecem sobretudo a necessidade da graça divina na vida. Ou seja, a compaixão, que o versículo se refere, não se limita à questão financeira. Abrange qualquer tipo de carência ou dificuldade que alguém possa enfrentar. O versículo: o que despreza ao seu vizinho peca, mas o que se compadece dos pobres é feliz. É um versículo que vai muito além, sobre onde você mora, quem você é, e quem são os seus vizinhos, ou o poder aquisitivo deles. É um versículo que fala sobretudo, a respeito de comportamentos, postura diante de diferentes realidades e como você reage e se comporta a essas diferentes realidades. E mais ainda, é sobre qual a comunicação que você tem deixado transparecer na sua postura como conhecedor e mensageiro do Evangelho. Ser compassivo significa estar disposto a ajudar, oferecer suporte emocional e agir em prol do bem-estar dos outros, mesmo que isso implique sacrifício pessoal. Ao aplicarmos esse princípio em nossa vida, podemos buscar ativamente oportunidades para demonstrar compaixão. Isso pode incluir desde ajudar financeiramente os necessitados até simplesmente ouvir alguém que precisa desabafar. Quando nos compadecemos dos outros, não apenas seguimos o mandamento moral, mas também encontramos a felicidade genuína mencionada no versículo. Além disso, a compaixão transforma nossos relacionamentos e nos aproxima dos valores divinos. É uma maneira de refletir o amor e a bondade de Deus para com todos os seus filhos. Portanto, que possamos buscar ativamente ser compassivos e generosos em nossa jornada diária, sabendo que isso não apenas agrada a Deus, mas também nos traz contentamento interior e paz. Espero que essa reflexão possa te inspirar a viver com compaixão e generosidade em seu dia a dia. O segundo versículo que iremos basear a nossa reflexão de hoje é: mais vale o vizinho perto do que um irmão longe. Provérbios capítulo 27, versículo 10. Esse versículo fala sobre a importância das relações próximas e acessíveis, especialmente em momentos de necessidade. Na cultura bíblica, os laços familiares sempre foram valorizados, mas aqui o texto nos ensina que, em certas circunstâncias, a presença prática é mais valiosa do que os laços sanguíneos distantes. Um irmão que está longe fisicamente pode ter amor e boa vontade, mas quem está perto como um vizinho, pode oferecer ajuda imediata, consolo e socorro na hora certa. Isso não significa que os laços familiares perderam valor, mas sim que Deus nos ensina a valorizar as pessoas que Ele coloca ao nosso redor, mesmo que não compartilhem do mesmo sangue. O verdadeiro valor de uma relação está na disposição de estar presente e agir com amor. Valorize os relacionamentos próximos que Deus colocou na sua vida. Deus nos criou para viver em comunidade. Às vezes, buscamos socorro ou apoio em lugares distantes, enquanto ignoramos os recursos e as pessoas que o Senhor já colocou ao nosso lado.
Pode ser um amigo fiel, um vizinho generoso, um colega de trabalho ou um membro da igreja. Essas pessoas podem ser instrumentos de Deus para nos fortalecer, consolar e até mesmo nos proteger em tempos difíceis. A pergunta que fica é: você tem valorizado as pessoas próximas de você? Talvez aquele vizinho simples, aquela amiga próxima ou até um desconhecido cordial seja a resposta de Deus para uma oração sua. E para concluir a mensagem bíblica de hoje, gostaria de te convidar a orar comigo. Senhor, obrigado por colocar pessoas ao meu redor que podem me apoiar e estender a mão nos momentos difíceis. Dá-me um coração sensível para reconhecer o valor dos que estão perto de mim, e ajuda-me a ser presença e auxílio na vida dos outros também. Que eu não despreze a ajuda próxima enquanto espero por algo distante. Em nome de Jesus. Amém. Essa foi a nossa mensagem de fé do vídeo de hoje. Obrigado por nos assistir. Caso você tenha gostado desse vídeo, não deixe de se inscrever em nosso canal, deixe os seus comentários. Curta, compartilhe e faça parte da nossa rede de apoio na fé. Obrigado, que Deus abençoe a sua vida e até ao próximo vídeo.